Fala galera, tudo bom? Aqui que tá falando é o Coreia e este é o primeiro capítulo de uma série de conteúdo que gostaria de trazer para vocês. Nessa série, vou fazer uma releitura de artigos que abordam alguma coisa sobre economia. Os links de onde encontrei os artigos e os criadores dos mesmos estarão sempre na descrição. Vamos lá para o conteúdo. Mentiras, enganação e dinheiro não natural. Este conteúdo é uma releitura do artigo escrito por Nick Hoffman para o site Bitcoin Magazine. Quem quiser ler o artigo, que está em inglês, o link estará aqui na descrição. Henry Ford uma vez disse: "Que bom que as pessoas da nação não entendem nosso sistema bancário e monetário, pois se entendessem, acho que haveria uma revolução antes do amanhecer. O funcionamento do sistema financeiro que vivemos hoje depende das pessoas comuns não entenderem exatamente o seu funcionamento, e há diversas razões para isso. À medida que conhecer mais sobre esse setor e ouvir o conteúdo desse capítulo, perceberá como o nosso dinheiro realmente é uma enganação. Governos e bancos mentem para todos nós e tiram vantagem disso todos os dias, mas a maioria das pessoas simplesmente não percebe. O dinheiro que economizamos ou que usamos para comprar bens e serviços não é natural. Ele é um lixo artificial que jogaríamos no mesmo segundo que o conhecêssemos melhor e tivéssemos uma alternativa viável para ele. Sempre ouvi quando criança que o sistema financeiro estava falido e que não funcionava direito, mas naquela época não havia soluções paralelas para resolver os seus problemas. Embora boa parte das pessoas concorde que o sistema é injusto, queria descobrir o motivo pelo qual as pessoas diziam que ele estava quebrado. E depois de estudar muito sobre o sistema, descobri o motivo. Mas também descobri que, como todo o sistema financeiro está falido para a grande maioria das pessoas, isso significa que ele está funcionando como planejado. Mas o que torna o dinheiro algo valioso? O dinheiro é um aspecto fundamental na nossa vida, pois afeta quase tudo o que fazemos. Mas a grande maioria das pessoas não aprende tudo o que deveria saber sobre a história do dinheiro e como ele funciona. Então, o que as pessoas aprendem quando o assunto é dinheiro? No máximo, conhecem alguns princípios econômicos keynesianos básicos que enfatizam governos e bancos centrais, ao mesmo tempo que não enfatizam a soberania das pessoas. A economia keynesiana é uma filosofia macroeconômica que ganhou o corpo durante a Grande Depressão, mas resultou em um sistema injusto que a maioria das pessoas não entende, mesmo que vivam sob ele. Mas aqui está uma verdade sobre o que realmente torna o dinheiro valioso. O dinheiro bom normalmente tem 6 características principais: durabilidade, portabilidade, divisibilidade, uniformidade, escassez, ou seja, oferta limitada, e aceitabilidade. Cada uma dessas características desempenha um papel fundamental no valor que uma determinada forma de dinheiro pode fornecer. Diferente do que atualmente chamamos de dinheiro, que quando comparado ao dinheiro tradicional possui sempre alguma desvantagem. Todos os meios monetários eficazes ao longo da história possuíram alguma combinação dessas qualidades, mas não todas. As formas de dinheiro que temos na história incluem ouro, prata, pedras, conchas, contas de vidro e muito mais. Essas ferramentas eram usadas como dinheiro porque cumpriam um certo papel em uma determinada sociedade, normalmente tanto no armazenamento de valor quanto na facilitação de troca. O dinheiro é uma ferramenta universal que foi utilizada por todos para a troca de bens, serviços e valores, e é um ativo que requer certas características para funcionar como meio de troca. Se alguém está usando dinheiro sem a maioria dessas características, então podemos dizer que esse dinheiro é ruim. O dólar americano ou o real brasileiro, por exemplo, não são duráveis, têm um estoque ilimitado, não são muito divisíveis e não têm uma uniformidade sólida. Podemos usar praticamente qualquer coisa que as pessoas considerem ter algum valor como dinheiro, mas há consequências negativas e de longo prazo ao usar um dinheiro ruim, como por exemplo a evaporação da riqueza do detentor do dinheiro. O bom dinheiro vai e vem e sempre desempenhou um papel importante na sociedade, mas com o tempo o dinheiro historicamente bom muitas vezes se tornou um dinheiro ruim à medida que a sociedade mudou. O dinheiro evoluiu ao longo do tempo, adaptando-se ao ambiente e à tecnologia. Com o tempo, vimos o dinheiro bom se tornar um dinheiro ruim e finalmente falhar miseravelmente várias vezes em várias sociedades. Então,
começamos a nos perguntar: se essas características são o que fazem o dinheiro bom, como esse dinheiro pode se transformar em dinheiro ruim e assim falhar no seu objetivo? A impressão do dinheiro é um dos problemas e é algo inevitável. Nas palavras de Satoshi Nakamoto, a raiz do problema com a moeda convencional é toda a confiança necessária para fazê-la funcionar. Os bancos centrais devem ser confiáveis para não depreciar a moeda, mas a história das moedas fiduciárias está cheia de violações dessa confiança. A história nos mostra que, se os humanos tiverem a capacidade de imprimir dinheiro, eles vão fazer isso. Todo mundo quer pegar um atalho e ninguém é confiável para ter esse poder. Estima-se que durante a Guerra Civil Americana, cerca de 1/3 de todo o dinheiro em circulação era falsificado. E hoje, a falsificação ainda é galopante. O jornal digital Zero Hedge informou no início desse ano que uma empresa chinesa processadora de ouro estava por trás de um escândalo envolvendo 83 toneladas de barras de ouro falsificadas, o que representaria 4,2% das reservas totais de ouro da China em 2019. Existem muitos exemplos de impressão de dinheiro ao longo do tempo, resultado de ciclos de ganância humana que levam a mentiras, engano e ao dinheiro ruim. Quer se trate de notas bancárias falsificadas, barras de ouro ou até contas de vidro, as pessoas sempre tentarão obter uma vantagem de maneira injusta sobre as outras. Se imprimirmos dinheiro com custo baixo ou custo zero de maneira rápida ou por longos períodos de tempo, acabamos desvalorizando todo o dinheiro de uma sociedade, não só aquele que está em nossa posse. Mas, uma vez que a produção custa pouco ou nada, não estamos perdendo nenhuma riqueza, apenas roubando-a de toda uma sociedade. Esse mesmo raciocínio se aplica à impressão de dinheiro, entre aspas, legítima, não apenas falsificação, mas produção de dinheiro governamental é assim. E então, isso se torna uma função que depende das pessoas não perceberem que sua riqueza está se deteriorando. A inflação é ocasionada devido à impressão de dinheiro, o mesmo processo conhecido como falsificação. É uma intervenção artificial que estraga tudo que está dentro de um mercado livre e natural. Bom, agora que sabemos o que é um bom dinheiro e que a impressão de dinheiro é inevitável e inflacionária, vamos dar uma olhada na causa raiz do fracasso de todos os dinheiros bons. Se olharmos para as características que geram um bom dinheiro, há uma que se destaca entre as demais. Estou falando, é claro, sobre a escassez ou a aplicação de uma oferta limitada, que é crítica para o funcionamento de um bom dinheiro e, simultaneamente, algo que está sendo constantemente minado por pessoas gananciosas que encontram uma maneira de explorar o sistema. De acordo com o dicionário Oxford, decepção é o sentimento de tristeza, descontentamento ou frustração pela ocorrência de fato inesperado que representa um mal. Desilusão, desapontamento. Conforme falamos anteriormente, imprimir dinheiro apenas funciona se a maioria das pessoas nem mesmo perceber que está desvalorizando seus ganhos e suas economias. As pessoas precisam ser enganadas para acreditarem em uma falsa ideologia, que essa prática é algo bom, mas isso só irá funcionar por algum tempo. Como vimos ao longo da história, o dinheiro ruim não dura para sempre. As pessoas que foram enganadas também pagam pelas consequências de acreditarem nesse tipo de dinheiro. Uma das histórias mais impactantes de como a impressão de dinheiro arruinou uma sociedade envolve as Ray Stones da ilha de Yap, que ficam a leste das ilhas Filipinas. As Ray Stones eram calcários gigantes que foram usados como dinheiro e também armazenavam a economia das famílias por gerações. Essas pedras eram muito difíceis de serem produzidas, então, quanto maior a pedra, maior era o seu valor. Só para vocês terem uma ideia, existem relatos de pedras do tamanho de seres humanos. Como Saifeddin Ammous descreveu em seu livro The Bitcoin Standard, a ilha de Yap prosperou até que o irlandês David O'Keefe se mudou para lá. Vendo as pedras como sendo reserva de valor, percebeu a imensa oportunidade de produzir em massa as pedras usando ferramentas de ferro. A chave aqui era que o O'Keefe era capaz de produzir essas pedras em um ritmo muito mais rápido e torná-las menores, aumentando assim sua capacidade de ser transportada. Com o tempo, o mercado de Ray Stones foi inundado com tantas pedras que elas perderam seu valor, assim como os nativos que tinham essas pedras em suas casas como reserva de valor. Agora
Agora vamos falar quais são os efeitos da impressão de dinheiro pelos governos. Um dos exemplos mais recentes dos efeitos devastadores da impressão de dinheiro aconteceu em 2019, quando o bolívar da Venezuela experimentou uma hiperinflação de cerca de 2 milhões%, destruindo a riqueza do país e de todos os venezuelanos. O país já foi o mais rico da América do Sul, até que começou a descer uma ladeira escorregadia por meio de líderes corruptos com ideologias enganosas, imperfeitas e logicamente socialistas. A sentença de morte do país foi posta em marcha quando o presidente Nicolás Maduro foi eleito. Maduro atraiu muitos eleitores por causa das políticas socialistas, enganando conscientemente seu público-alvo. Depois que o Maduro foi eleito, a máquina de imprimir dinheiro nunca mais parou, enquanto os gastos deficitários aumentaram astronomicamente. A riqueza do país desapareceu quando o país que um dia era o mais rico da América Latina se tornou mais pobre. Maduro se aproveitou dos venezuelanos, que em última análise foi punido, com muitos não tendo nem condições de ter o que comer. A destruição da moeda nacional da Venezuela transformou o país em um estado totalmente falido. Como o governo tem um controle total sobre o bolívar, eles são capazes de forçar as pessoas a utilizarem essa moeda, impedindo que os cidadãos tenham qualquer esperança de salvar a sua riqueza ou progredir. Enquanto isso, beneficia o governo ao manter o controle sobre seus cidadãos. Este horrível resultado da impressão de dinheiro não é exceção à regra. Conforme estudamos a história, percebemos muitos outros exemplos, como as 7 moedas que o Brasil teve entre 1970 e 1994. Por isso digo, estão mentindo na sua cara e rindo de você. Peter Schiff, CEO de uma empresa de ativos financeiros, uma vez disse: o índice de preços é projetado para subestimar e mascarar a inflação que o Banco Central está criando. A inflação rouba silenciosamente nossas riquezas. No entanto, os governos e bancos centrais não são nem honestos sobre isso. Mas como calculamos e sabemos qual é a taxa de inflação? Nós descobrimos por meio de algo chamado Índice de Preço ao Consumidor, também conhecido como IPC. De acordo com a FIPE, o IPC é uma medida de variação média ao longo do tempo no preço pago pelos consumidores urbanos por uma cesta de bens de consumo e serviços, que estão agregados em alimentação, habitação, roupas, transporte, assistência médica, recreação e educação. Em todos os países, o IPC é calculado de maneira simples, mas na verdade é extremamente complicado. Os dados podem ser baixados em sites governamentais, onde os métodos de cálculo são explicados. O único problema é que a nossa metodologia tem aproximadamente 100 páginas, e se for comparado com outros países, ainda está dentro da média de complexidade. E pensar que isso é necessário para calcular um problema simples e fundamental, que é o grau de desvalorização do seu dinheiro entre hoje e amanhã. O principal objetivo dessas instituições aparentemente é resolver esse problema. Porém, vemos com frequência distorções e mudanças no modelo de como eles fazem os cálculos, fazendo com que a taxa seja sempre menor do que a taxa real. Um exemplo disso é que o Brasil, até o mês de outubro, está com o índice de preços, o IPCA, em 1,34%. Porém, ao analisar outro índice, o IGPM, os preços estão chegando a 9,64%. Um tanto quanto diferente, não é mesmo? Mesmo quando a inflação real sobe devido à impressão de dinheiro, o governo pode dizer que houve inflação de 0% naquele ano, porque quem calcula a inflação é o governo ou uma entidade que tem parceria com o mesmo, o que lhe permite criar brechas para obter um resultado mais atrativo. Uma grande consequência da inflação real significa que o dinheiro está comprando cada vez menos a cada ano, enquanto estamos sendo tributados da mesma maneira. Então, o governo coloca uma nova taxa de impostos, onde você será tributado em uma porcentagem mais alta de sua renda e acaba levando para casa menos valor do que antes, tanto por conta da inflação quanto por conta da tributação. O governo mente sobre a inflação para o ganho político e economiza dinheiro do governo ao mesmo tempo que rouba dos cidadãos. Isso independente de quem esteja no governo, seja um político com ideias conservadoras ou socialistas. Ambos fazem a mesma coisa. A diferença é o nível da mentira e do roubo. É nesse momento que entra o Bitcoin. Não podemos avançar como humanidade sem resolver esse problema de impressão de dinheiro. Por sorte, temos uma ferramenta já em uso que resolve o problema. Ela se chama Bitcoin. Essa moeda digital tem todas as qualidades do dinheiro, mas a principal é a sua capacidade de manter o valor ao longo do tempo
tempo e a impossibilidade de ser cunhada mais do que 21 milhões de unidades. A durabilidade não é um problema para essa moeda, afinal, é totalmente digital e não pode ser destruída. É extremamente portátil, podendo ser armazenada ou transferida para qualquer lugar do mundo com facilidade, pois não possui nenhum tipo de restrição. Podemos enviar o dinheiro para qualquer pessoa com rapidez e segurança, não importando onde estivermos. O Bitcoin é o dinheiro mais divisível que a humanidade já utilizou. Enquanto boa parte das moedas pode ser divisível por até 100 centavos, como o real, um Bitcoin pode ser divisível por 100 milhões de partes, na qual chamamos cada parte de Satoshi, ou Sats para os mais íntimos. A uniformidade do Bitcoin é perfeita, pois cada unidade é a mesma que qualquer outra. O BTC está sendo aceito por cada vez mais pessoas ao redor do mundo. Vimos um aumento de pessoas, empresas e grandes instituições que aceitaram o Bitcoin como sendo dinheiro desde o dia em que ele foi lançado. Por último, como falamos anteriormente, o fornecimento de Bitcoin é limitado a 21 milhões e, como resultado, tem um fornecimento finito. Historicamente, a impressão de dinheiro era inevitável. Agora, não é mais. Todos obedecem às regras da rede impostas pelos nós e pelos mineradores, que mantêm todos os outros honestos e impedem que alguém aumente o limite de fornecimento. Talvez você considere as formas históricas do bom dinheiro como sendo um conjunto de regras do sistema e não das moedas em si, até que alguém entre no meio e trapaceie para obter ganhos individuais. Esse dinheiro criado pelo trapaceiro não é natural e denigre totalmente o mercado. O Bitcoin corrige isso, porque todos são capazes de executar um nó completo para manter a própria cópia exata do livro-razão do Bitcoin, o que mantém todos honestos e evita malfeitores, especialmente quando os nós e mineradores são financeiramente incentivados a manter a rede. O Bitcoin é um dinheiro muito melhor em comparação com qualquer outra moeda fiduciária que pode ser hiperinflada. Não tem os mesmos problemas que surgiram com as formas de dinheiro no passado e evita que os problemas mencionados acima ocorram novamente. A história nos mostra que a humanidade prosperou quando a sociedade tinha um dinheiro forte e os impactos de uma moeda que nunca pode ser hiperinflacionada parecem muito promissores. Ele tem o potencial de inaugurar uma nova revolução industrial. E por último, mas não menos importante, a rede Bitcoin nunca mentirá para você. O código é aberto, o que significa que você mesmo pode examiná-lo gratuitamente, até o último detalhe. O livro-razão da moeda também é aberto, o que permite que nós nos tornemos os próprios bancos e o dono do nosso dinheiro. Com o Bitcoin, você retira o poder das pessoas corruptas na qual precisa confiar cegamente hoje. E assim terminamos o artigo de hoje. Você gostou? Tem alguma dúvida? Quer deixar algum comentário? Deixe sua pergunta aqui embaixo que farei o que puder para conseguir respondê-la. Até o próximo capítulo e tchau!